Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, seguindo com a nossa prévia do torneio masculino dos Jogos Olímpicos Rio 2016, vamos falar agora da seleção da Espanha. Espanha, uma das grandes favoritas à medalha, um dos times que podem aí sonhar, quem sabe com uma vitória sobre os Estados Unidos, que seria algo histórico, improvável, mas se tem alguém que pode fazer isso, a seleção da Espanha está nessa pequena lista. Espanha, mais uma vez, contando com muitos jogadores de renome, vários atletas presentes na NBA, muitos jogadores experientes, por exemplo, Pau Gasol, Rudy Fernandes, José Calderón, Felipe Reyes, todos com 4 participações olímpicas, a 4ª participação olímpica de cada um deles. Juan Carlos Navarro também, jogador muito experiente. Outros que não têm tantos Jogos Olímpicos na bagagem, mas Sérgio Rodrigues, Sérgio Llull, Ricky Rubio, jogadores que já têm aí um currículo vasto com a camisa da seleção espanhola. Ricky Rubio, por exemplo, aos 25 anos, indo para a sua 3ª Olimpíada, com 17 anos, para quem não lembra, foi titular na final dos Jogos de 2008 contra os Estados Unidos. Enfim, seleção espanhola, time muito forte e com alguns jovens que vão começando a ganhar espaço no elenco. Willy Hernán Gómez, por exemplo, ganhou espaço com a ausência do Marc Gasol. Alex Abrines, que é o novo reforço do Oklahoma City Thunder, dá aí uma presença jovem ao perímetro. Time espanhol, muito talento reunido, mas não deixa de ter seus problemas. Primeiro, é um time que vem sofrendo muitas críticas da imprensa local pela preparação para os Jogos Olímpicos. O time que já conta com alguns desfalques, o Marc Gasol, como eu já mencionei, por uma questão de não ter se recuperado, o Memphis Grizzlies vetou que o Marc fosse para o sacrifício nos Jogos Olímpicos. O Serge Ibaka, trocando de equipe na NBA, recusou o convite, abriu mão de estar nos Jogos Olímpicos e já se anunciou que a partir de hoje o Nikola Mirotic será o plano A para os jogadores naturalizados. Lembrando que a nova regra da FIBA só permite um jogador naturalizado por seleção. Obviamente excluindo aqueles que já jogam nas categorias de base desde antes dos 16 anos. Enfim, agora entre Ibaka e Mirotic, o Mirotic sempre vai ser prioridade. Mirotic vem aí também para essa seleção espanhola. Vem de uma temporada na qual se esperava muito mais dele, mas todo mundo sabe do valor que o Mirotic tem, tanto no garrafão quanto abrindo a quadra com seus tiros de 3 pontos. Além das lesões, além de tudo, a seleção espanhola teve problemas burocráticos de seguro de jogadores da NBA, teve problemas dentro de quadra, problema no ataque. Ricky Rubio ainda um pouco fora de ritmo. Sérgio Rodrigues é o que vem jogando mais minutos na posição de armador, mas ele é conhecido por ditar um ritmo muito acelerado de jogo e às vezes a seleção espanhola tem algumas formações que não permitem isso, principalmente quando o Pau Gasol está em quadra. É um jogador já com idade avançada, compensa de muitas outras maneiras, mas um jogo de transição rápida, jogo acelerado, não é o jogo ideal para o Pau Gasol. A seleção espanhola ainda precisa encontrar essa química ofensiva, o ritmo certo, as formações ideais para imprimir ritmos diferentes. Na defesa também o time ainda não está 100%, o time precisa se acostumar a jogar com o Pau Gasol, jogar em função dele. O Chicago Bulls teve muito essa questão, com o Tom Thibodeau principalmente, que conseguiu fazer o time jogar em torno do Pau Gasol. O Pau Gasol é um jogador defensivamente eficiente desde que o time jogue para ele na defesa. É um cara que protege o aro, mas perdeu a mobilidade lateral, já não consegue mais marcar o pick and roll com tanta eficiência, o pick and roll alto. O time vai precisar bastante prática para que o Gasol esteja aí na ponta dos cascos para defender jogadores ágeis de garrafão. Seleção espanhola, muitas dificuldades. Isso se refletiu nos 2 jogos que fez contra um time de mais poderio, que foi a Lituânia. A Lituânia venceu a Espanha 2 vezes, uma jogando em Kaunas e a outra jogando em Málaga. Ou seja, a Espanha não conseguiu vencer a Lituânia e os outros amistosos foram contra times de baixo poderio. Jogou contra a Venezuela 2 vezes, venceu, sendo que no primeiro jogo não teve um grande desempenho. O amistoso que abriu a preparação foi contra Angola e fecharam a preparação contra a Costa do Marfim. Ou seja, a Espanha
não foi tão testada como outras equipes, por exemplo, a Argentina. A seleção brasileira também teve aí jogos contra a Romênia, mas depois jogou contra a Lituânia, venceu a Lituânia, o que a Espanha não conseguiu fazer. Então os espanhóis tendo algumas dificuldades, sofrendo algumas críticas por parte da imprensa. Muita gente, por exemplo, contestando a saída do Fernando Sanemeterio do plantel. O Sergio Scariolo preferiu ter o Alex Abrines. Enfim, muitas críticas e a seleção espanhola chegando ao Rio de Janeiro com favoritismo à medalha, mas com algumas dificuldades pela frente, embora a Espanha, todo mundo sabe, tem muita capacidade de superar dificuldades. Teve algumas no Eurobasket do ano passado, só que na hora do vamos ver se superou, principalmente com o Pau Gasol inspirado. O Gasol inspirado, na minha opinião, é o suficiente para carregar a Espanha a jogos mais importantes, as semifinais e a uma final olímpica. Não sabemos como vão ser os pareamentos nas quartas de final, mas uma semifinal da Espanha contra qualquer outra equipe que não seja os Estados Unidos, os espanhóis são favoritos aí a chegar ao que seria a sua terceira final olímpica consecutiva. São necessários alguns ajustes. Material humano, o time espanhol tem um técnico muito inteligente, capaz de adaptar-se às circunstâncias dos jogos. Resta saber agora o que vai acontecer e se outros times, os times que estão um pouco abaixo da Espanha, não vão resolver surpreender e, quem sabe, aí fazendo a partida da vida, possam conseguir surpreender os espanhóis. Resta saber, eu apostaria na Espanha, sim, chegando a mais uma final contra os Estados Unidos e ficando com a medalha de prata. Mas os Jogos Olímpicos têm um torneio masculino mais equilibrado do que se viu nos últimos anos. Então, uma surpresa não estaria descartada. Agora eu quero saber de você, o que você acha desse time da Espanha para os Jogos Olímpicos? Qual vai ser a cor da medalha? Se vai ter medalha? Deem aquele joinha no nosso vídeo e assinem o canal do Pick and Roll Brasil para conferir todas as outras prévias sobre as equipes participantes do torneio masculino nos Jogos Olímpicos. A gente ainda vai falar sobre a Argentina e ainda essa semana faremos também uma prévia do torneio feminino de basquete. Fiquem ligados. Aquele abraço.